graça e a paz do Senhor Jesus, como você está? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos aqui com mais uma mensagem da nossa série Com Fé, compartilhando a fé. E hoje nós vamos conversar acerca da necessidade de honrar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a possibilidade que nós temos, honrar a presença do Senhor Jesus. Quero te convidar a refletir juntamente comigo no versículo 11 do texto de 2 Samuel, capítulo de número 6. O texto ele nos diz assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e toda a sua casa igualmente foi abençoada. Aleluia. Esse é um texto onde fala da graça do Senhor e do momento em que a arca ela é retornada ao povo de Israel, e ela fica então por ordem do rei Davi na casa de Obed-Edom. Mas quando nós voltamos um pouquinho na história, nós vamos ver que a arca do Senhor ela simbolizava a própria presença. Ela é uma arca que foi instituída pelo próprio Deus. Nós vamos ver no livro de Êxodo, no qual o próprio Deus ele dá as ordenanças, ele dá as diretrizes, ele dá as medidas para que a arca fosse construída, juntamente ali com o contexto do tabernáculo. Então essa arca ela ficava localizada no Santo dos Santos, no lugar onde somente o sumo sacerdote tinha acesso, um lugar onde a presença de Deus se manifestava de forma real. E essa arca era a materialização, digamos assim, era algo que de fato nós podemos ver e entender como a simbologia da presença do Senhor. E ao passo que a história foi se desenvolvendo do povo de Israel, a sua entrada na terra de Canaã, a terra que emanava leite e mel, o cumprimento da promessa, a arca se seguiu com o povo até o momento em que a história chega ao profeta Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. O texto bíblico vai falar que os 2 filhos do sacerdote, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles, mais do que ninguém, sabiam as ordenanças, aquilo que era necessário fazer, não faziam. E infelizmente, com sucessivas descumprimentos da palavra do Senhor, em meio a uma guerra, a arca do Senhor foi tomada. A arca do Senhor foi levada, a ponto de, quando a esposa de um dos filhos tem a notícia, ela diz Icabô, dando o nome Icabô ao seu filho, porque simbolizava a arca do Senhor foi levada, a glória do Senhor foi levada. Quando se perde a glória do Senhor, quando se perde a presença, você perde tudo aquilo que um dia havia sido construído. Mas é necessário nós vermos que mesmo nesse contexto, a arca do Senhor, posteriormente, e é justamente o texto que nós lemos de 2 Samuel 6, o profeta, o rei Davi, ele consegue então, através da presença do Senhor, através da honra que ele dá ao Senhor, retornar com a arca para o povo de Israel. Nós vamos ver no texto de 1 Samuel que a arca do Senhor ela é levada ao templo de Dagom. Ela fica lá e misteriosamente, digamos assim, no outro dia todas as estátuas elas estavam no chão. E os sacerdotes de Dagom, eles botaram tudo no lugar, e no outro dia a mesma coisa. E aí chegou a tanto que no povoado começou a ter tumores, doenças, e aquele povo então reconheceu que a presença do Senhor é de forma real. Os inimigos entenderam a simbologia da presença do Senhor. E é isso que eu gostaria de falar com você nessa hora, da necessidade de nós honrarmos a presença do Senhor. Muitas vezes nós estamos, nos cultos, em meio a reuniões de discipulado, em reuniões
de adoração ao nome do Senhor, e muitas vezes ao longo da nossa caminhada nós não honramos ao Senhor da forma que Ele merece ser honrado. Quando nós jogamos para o Novo Testamento, nós vemos um ensinamento entre Maria, um episódio entre Maria e o próprio Jesus, onde aquela mulher ela chega, ela derrama, ela quebra um vaso de alabastro e ela honra ao Senhor com aquilo de melhor que ela tinha. Os discípulos levados e iniciados justamente pelo Judas Iscariote, eles falam, esse unguento poderia ser vendido e ajudado a tantos pobres, e o Senhor Jesus nos dá uma lição. É necessário honrar a presença do Senhor Jesus. Que nós venhamos de todo o nosso coração a honrar a presença do Senhor. Onde quer que nós estejamos, onde quer que nós estivermos caminhando, que ali seja um lugar onde nós venhamos a honrar ao Senhor de todo o nosso coração. Que nós não venhamos a ser como Ofni e Finéias, que conheciam os mandamentos do Senhor e faziam o contrário. Que nós venhamos a honrar a presença do Senhor Jesus de todo o nosso coração. Porque quando nós alinhamos o nosso coração com a vontade de Deus, nós honramos ao Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado com a vontade do Senhor e que nós, em cada ação, em cada atitude, em cada dia, honremos ao Senhor sobre todas as coisas. Porque de acordo com o texto que nós lemos, quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, somente durante 3 meses, toda a casa foi abençoada. Honrar ao Senhor traz bênção. E honrar ao Senhor é obedecer aos estatutos e aos ensinamentos do Senhor. Que nós venhamos a cada dia a honrar ao Senhor sobre todas as coisas. Honrar a presença dEle, aonde quer que nós estivermos. O que nós estivermos fazendo, que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Que venhamos a honrar ao nosso Pai. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, comenta, envie para os seus amigos, se inscreva, porque eu creio que mais mensagens abençoadoras